Noite. E aí, tudo bom? Gui, tá conseguindo me ouvir direito? Ah, agora foi. Perfeito. Marcelo Rademacher, muito obrigado pela Isso. sua presença, né? Eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite para essa live. Consegue ouvir? Teu áudio, cara, teu áudio não tá cortando e não tô conseguindo te escutar direito. Consegue agora, razoavelmente? Agora melhorou. Na verdade, não era nem o volume, tava só cortando. Agora parou de cortar, eu acho. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, ok? É uma honra tê-lo aqui nesta noite. E não é todo dia que a gente consegue bater um papo com um profissional como você. Então, muito obrigado. A Meninos da Vila agradece muito, né, por ter aceito o nosso convite. Perfeito? Não, meu amigo, eu que agradeço. Não tem nada de honra, não. Nós somos todos iguais aí, todos professores, todos buscando aí o espaço e não tem nada disso. Eu agradeço aí a oportunidade também de falar um pouquinho com vocês aí sobre futebol. Muito É a cachaça aí da galera. perfeito. Né? E, primeiramente, né, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouco do Marcelo. Uma dúvida que eu tenho é o sobrenome é Rademacher mesmo? Isso, exatamente. Acertou de primeira. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas, ok? Show de bola. Bom, meu nome é Marcelo Rademacher, aí, como a gente estava falando. Sou treinador de futebol, atuo já no alto rendimento há pelo menos 10 anos, mas já estou nessa caminhada aí. Antes do alto rendimento, trabalhava com escolinha, então já estou desde 2002 trabalhando com escola de futebol, que foi quando eu comecei na faculdade. Já tô, já tô na estrada aí tem um pouquinho de tempo. É, e assim, cara, hoje em dia, assim, durante muito tempo tive atividades paralelas, né? Mas hoje em dia trabalho só realmente com futebol. E, e hoje, né, de uns 2 anos, 1 ano e meio para cá, comecei a pensar em trazer o futebol para o mundo digital, com conteúdos na internet, algumas coisas assim meio que despretensiosas no primeiro momento. E aí, de acordo com o feedback da galera, as coisas foram, de repente, crescendo, ganhando uma proporção. E assim, hoje é uma outra forma que eu tenho também que eu tenho como trabalho, né? Hoje, de fato, encaro isso como um trabalho e tenho uma produção de conteúdo aí, tanto no Instagram, quanto Telegram, YouTube. Então, hoje estou atuando aí nessas duas frentes, né? Mas sempre ligado ao futebol. Perfeito. Como e quando começou essa sua paixão pelo futebol, né? Em ter vontade de trabalhar na área? Ah, cara, aí é aquela coisa de criança, né? Assim, eu sempre joguei bola, nunca fui atleta profissional, mas na base jogava futsal, joguei futebol de campo. E aí, a partir do momento que a gente que eu fui deixando de ser atleta, comecei a imaginar essa situação. Então, assim, eu desde muito novo já pensava nisso de ser professor de educação física para trabalhar com futebol. Confesso que no início da minha faculdade nunca tinha me passado pela cabeça assim de ser treinador, né, de trabalhar com alto rendimento. Queria estar ali próximo ao futebol de alguma forma, talvez ainda não sabia muito bem como, mas com o passar do tempo e alguns convites foram acontecendo, né? Então, como eu já tinha algumas amizades da época de atleta, alguns profissionais que já eram profissionais do futebol quando eu era atleta, alguns convites foram acontecendo e eu acabei migrando para o alto rendimento. Mas trabalhar com futebol é uma coisa que acho que desde a adolescência, assim, quando eu parei de jogar nas categorias de base, assim, eu já imaginava que isso aconteceria. Na verdade, eu direcionei a minha vida meio que para isso. Uhum, perfeito. É,
Fala um pouco assim da sua passagem, né, na Europa, e quais são as diferenças, né, do futebol de lá? Entendi. Teu áudio deu uma cortada, mas deixa só eu entender. Você pediu para falar um pouquinho da passagem pela Europa e as principais diferenças, foi isso? Isso, do Certo. futebol. Show. Cara, então, eu trabalhava aqui, né, e já tinha recebido um convite para ir para lá, porque eu já tinha jogado uma competição, na verdade, tinha jogado 2 vezes, né, uma competição que tem lá em Portugal, e em uma delas, um organizador da competição, que era um cara que era um diretor do clube, já tinha me feito um convite, só que na época eu tinha acabado de chegar no Flamengo aqui no Rio, e aí eu optei por esperar mais um pouco e tal, e aí 2 anos depois, quando eu saí do Flamengo, calhou meio que sendo no mesmo período, né? A minha saída, poucos dias depois, eu acabei recebendo esse convite novamente, e aí eu acho que juntou o útil ao agradável, né? Eu estava desempregado, vamos botar dessa forma, apesar de não estar, né? Eu trabalhava em outros lugares e tinha outros afazeres, mas assim, no alto rendimento, vamos colocar dessa forma, eu estava desempregado mesmo, e acabei que, né, conversando com família, a gente, lógico que não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, mas acabei aceitando. Era um desafio que certamente me traria uma bagagem legal, coisas bem interessantes, e eu sempre tive vontade também, na verdade, né, mesmo quando estava dando tudo certo por aqui, eu sempre tive vontade de trabalhar lá em um determinado momento. E aí acabou o que aconteceu, então as coisas meio que se acertaram e acabaram voltando para isso. E eu fui. Sobre as principais diferenças, assim, acredito que você esteja me perguntando tecnicamente, em termos de ensino, alguma coisa desse tipo. Tecnicamente. Não entendi, falhou. Tecnicamente e cultural, digamos assim. Ah, certo. Então, vamos lá, eu vou separar essa resposta aí. A exigência na base lá, eu acho de uma forma geral, né? É um pouco diferente daqui. Assim, lá fala-se muito do jogador brasileiro que tem talento, que nasce com dom, com habilidade, né? Aquela coisa do futebol de rua e tal. Mas lá tem muito jogador na base que é extremamente habilidoso, que tem talento igual aqui. Talvez nós tenhamos uma produção maior, né? Pela questão da população, que é 10 vezes maior. Na verdade, até 10 não, 20. Lá eles têm, se não me engano, 11 milhões de habitantes, uma coisa nesse sentido. Nós temos 200, então são quase 20 vezes mais. Então acaba que a gente realmente produz mais. Mas lá tem muito bom. E acho que sim, mas eu acho que a exigência lá, ela é muito mais, principalmente nas categorias iniciais, muito mais rígida em determinadas situações que aqui a gente não tem tanto. Por exemplo, assim, essa questão do jogo coletivo, né, que desde cedo a gente tenta implementar aqui, né? Lá eles têm bem divididos todos esses processos de aprendizagem lá, desde as categorias menores, então é tudo mais engessado, assim, vamos colocar dessa forma. Então, você, para uma equipe lá de sub-9, por exemplo, existe ali uma programação para aquela determinada faixa etária, e você precisa seguir aquilo. Se você estiver seguindo aquilo e alguma outra coisa que não seja desse planejamento tiver dado errado, faz parte, paciência, a vida que segue, toca o barco e vai embora. E aqui acho que a gente tenta ensinar um pouco de tudo. Vou te dar um exemplo prático da coisa. Eu já fui treinador de sub-9 aqui. E assim, no meu sub-9 aqui, para mim era inadmissível, por exemplo, entrar 2 contra 1 ou 2 contra o goleiro e o cara não passar a bola. Lógico, se ele tivesse uma linha de passe, ele teria que dar o passe. E lá, o garoto, ele nessa idade, ele é ensinado por
filosofia lá, primeiro eles são ensinados a ter o drible, a ter a coragem para o enfrentamento, muito treino de 1 contra 1. E aí, se o jogador entra 2 contra o goleiro e de repente não dá o passe, chuta e perde o gol, vida que segue, entendeu? Se ele tentou driblar, não, a gente ensinou isso, então é isso. Não tem problema dele não ter dado o passe. Então, isso obviamente é um exemplo de muitas coisas que tem nesse sentido. Mas então é isso, assim, acho que a principal diferença é essa. Aqui eu acho que desde cedo a gente tenta ensinar tudo e lá as coisas são mais divididas, principalmente nas categorias menores. Então, assim, você tem, vamos botar assim, macrociclos, vamos dizer dessa forma, que são bem estruturados para cada faixa etária. E, obviamente, uma coisa vai complementando a outra. Sim. E acho que aqui a gente não tem muito essa organização, vamos colocar dessa forma. E aí, outra coisa que eu notei muito assim lá é isso, assim, a parte física é muito exigida lá, né? E eu não estou dizendo nem do jogador grande, eu estou dizendo da intensidade de jogo. A intensidade do jogo lá é completamente diferente daqui, principalmente nessas categorias menores. O jogador lá, com 9 anos, aqui, principalmente se a gente estiver falando aqui de, por exemplo, escolas de futebol. Aqui o jogador cai no chão, só falta o pai entrar dentro do campo para ver o que aconteceu com a criança. É verdade. E lá o jogador cai, não quer nem saber se está chorando, se não está. É lógico que se realmente for algo que tenha sido para machucar, alguma coisa desse sentido, aí é outra história. Mas quando a gente vê que é uma coisa que não é nada demais, que não tem nada demais, vamos embora, levanta e enquanto ele não levantar, ele está fora do jogo, o problema é dele. Então, sim, assim, e isso acaba que gera uma intensidade muito alta, porque a briga pelo pouco espaço de campo que tem é enorme. Então, e acho que a gente exige pouco em relação a isso aqui, principalmente nas categorias menores. A gente fica muito preocupado com a parte técnica, às vezes preocupado, né, com a parte tática, e lá eles se preocupam também muito com essa intensidade de jogo. Eu acho que isso também foi uma diferença muito grande. E para fechar, assim, uma outra coisa que para mim talvez seja o principal é a organização das competições. Eu aqui no Rio, assim, sofri muito quando era treinador dessas categorias menores, com a quantidade absurda de competições que tem paralelas. Então, assim, eu já tive jogador que jogava 4 jogos no mesmo final de semana, por competições completamente diferentes, por equipes diferentes, porque joga futsal num lugar, futebol de campo no outro lugar, e aí o pai junta os amigos para jogar futsal no outro lugar, aí tem torneio de escola. Então, assim, são diversas situações e acaba que gera um desgaste muito grande. E lá, o garoto ele joga no clube, ele tem o futsal, se ele jogar no alto rendimento, ele vai jogar o futsal, ou o futsal. É impossível dele jogar os dois ali, até pela questão do horário do treinamento. Lá, como regra, os treinos são no mesmo horário, todos. Então, assim, lá se treina o alto rendimento à noite, as escolas de futebol à noite. Então, não tem nem como o jogador treinar em 2 lugares diferentes. Então, ele treina e final de semana o calendário é o calendário de jogos da primeira à última rodada. O campeonato que eu joguei lá eu joguei uma temporada só. Se eu não me engano, foram acho que 32 jogos. Acho que eram 16, acho que foram 30 jogos. Eram 16 clubes, se não me engano, e de volta 30 jogos, mais a fase final. Eu sei que assim, da primeira fase, por exemplo, os 30 jogos, se dos 30 jogos teve uma alteração de horário, foi muito, assim. Porque o calendário é extremamente obedecido, rígido, até por respeito à folga, né, das crianças e tal. Então, assim, isso é uma coisa que me chamou muita atenção e acho que faz completamente, assim, completamente diferente de estar aqui e na minha visão, faz todo sentido, né? Acho que a gente vive aqui uma coisa muito bagunçada e, assim, aí eu não sei, o Brasil é muito grande, né? Pode ser que em outros lugares nem seja assim. Mas aqui no Rio, eu não sei aí, que até gostaria de saber um feedback teu aí, como é que é em São Paulo, mas aqui é isso. O jogador tem criança que joga 4 jogos no mesmo final de semana em competições completamente diferentes.
E na Europa, uma coisa que eu queria saber, eles prezam muito pelo trabalho em equipe no futebol? Eles ensinando os adolescentes a trabalhar em equipe dentro do campo? Sim. Então, é aquilo que eu te falei. Como regra, aí eu também vou te falar, né, no clube que eu trabalhei, mas acredito que seja bem próximo, porque pelo que eu via e observava das outras equipes, era bem assim mesmo. No início, o trabalho é um trabalho mais voltado para a questão do individual, e a partir das idades eles vão amadurecendo, aí vira, assim, um trabalho, né, bastante voltado para isso. Sim. Tem sim. Perfeito. E durante a sua passagem, uma outra pergunta, durante toda a sua passagem pelos clubes e tal, houve uma maior identificação em algum clube e teve algum momento bem marcante na sua carreira durante toda a sua passagem? Cara, então, vamos lá. A identificação, né, se eu for colocar pelo coração, eu sou Flamengo, e de fato ter sido treinador do Flamengo foi algo muito marcante, mas sendo muito honesto, até outro dia estava conversando com um amigo sobre isso, não é nem pelo fato de sou Flamengo, treinei no Flamengo, porque assim, eu acho que como os outros te olham, isso é diferente. Eu trabalhei no Vasco, trabalhei no Botafogo, e assim, clubes enormes, clubes com trabalhos excelentes, tão bons quanto o Flamengo, principalmente o Flamengo de 3 anos para cá, 4 anos para cá, se reestruturou na base, e hoje é muito forte, mas né, quando eu trabalhei no Vasco, por exemplo, o Vasco hoje em dia também, a base do Vasco é muito forte, mas naquela época lá, a base do Vasco, inclusive, eu achei até que era mais forte que a do Flamengo. E então, assim, não estou falando mal de ninguém, muito pelo contrário. Mas quando assim, as pessoas olham diferente para quando você está no Flamengo. Assim, quando a gente ia viajar, quando a gente tinha algumas viagens para jogar campeonatos fora e tal, quando você passa, assim, as pessoas, caramba, Flamengo. Então, assim, é um pouco diferente, assim, talvez pela questão do Flamengo ter uma torcida muito grande, mas, de fato, assim, essa identificação, talvez pelo coração tenha sido isso. E, assim, eu tive uma identificação muito grande com algumas equipes, né? Eu tive uma equipe muito boa no Flamengo, eu tive uma equipe, na verdade, 2 equipes fantásticas no Vasco. No Botafogo eu tive uma também muito boa, mas talvez a equipe que eu tenha ganho mais títulos, e assim, tudo bem que foi a que eu também fiquei mais tempo, mas talvez a equipe que eu tenha ganho mais títulos foi o futsal da Bradesco. Eu fiquei 4 anos lá, até quando voltei de Portugal, até voltei para lá, mas na minha primeira passagem foram 4 anos. Desculpa, 4 anos não. Foram 3 anos. Foram 3 anos. E assim, nós ganhamos todos os títulos que nós disputamos, a gente ganhou. Então, assim, foi uma passagem muito marcante. Então, talvez, se eu fosse falar na questão da identificação com equipes, talvez eu pudesse falar dessa equipe da Bradesco, que de fato foi uma equipe onde eu mais ganhei. Mas foi bem legal. E assim, a equipe que eu tive também em Portugal era uma equipe fantástica, muito boa mesmo. Riquelme Batista comentou aqui, o Flamengo é em outro patamar. Pois é. Mais ou menos por aí. Qual é a sua opinião, assim, do futebol contemporâneo? Cara, eu até semana passada participei de uma live também e era mais ou menos, a discussão era mais ou menos essa. Cara, eu acho que hoje, assim, a gente tem um esporte que é praticado na Europa e a gente tem um esporte que é praticado no Brasil. Ponto. Hoje ainda, eu acho que a distância está diminuindo,
mas eu acho que ainda é diferente. Se a gente for falar, vamos fazer uma comparação em termos de seleção, pela seleção brasileira ter jogadores extraordinários, essa distância ela diminui um pouco, ainda existe, mas diminui um pouco, mas se nós formos falar de campeonato, não tem comparação, não tem comparação. A prova maior disso aí foi o que o Flamengo fez ano passado. Claro. Bastou uma metodologia vir de fora, diferente, e foi o atropelo que foi aqui. Então, assim, eu acho que hoje ainda são duas coisas diferentes. O esporte na Europa evoluiu muito, né? Até brinquei com isso também semana passada. O futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Sim. E aqui no Brasil a galera ainda não... Aí assim, vou fazer uma ressalva. Eu ia falar assim, aqui no Brasil o pessoal ainda não se atentou para isso. Mas o pessoal que não se atentou para isso, eu acho que está muito mais ainda no futebol profissional. Porque na base, cada vez menos, assim, tem profissional que não se atentou para isso. A galera da base é muito boa, muito boa. Assim, eu vejo, não só aqui no Rio, como fora, eu vejo profissionais extremamente capacitados, profissionais interessados, que estudam. Só que assim, o que parece, e aí não é uma coisa que eu vivo, eu posso até estar falando besteira, né, não é a minha realidade, eu não tenho contato com esses treinadores de Série A, por exemplo, de profissional, só que o que me parece é que eles se apoiam na bengala do futebol brasileiro, é o melhor futebol do mundo, que é sei lá o que é, e que não é mais há muito tempo. A grande verdade é essa. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro ainda precisa evoluir um pouco mais, a diferença está diminuindo, os olhos estão se abrindo, mas ainda o futebol brasileiro você tem muito espaço para jogar. E lá na Europa, um campo de 100 metros, ele é jogado em 20, 25, 30 no máximo. Aqui canso de ver 70 metros de campo sendo usado, 60 metros de campo sendo usado, e assim, não dá, é de uma diferença absurda. Aí você pega uma metodologia que, como foi implantada aqui, aí você pega uma metodologia como foi implantada aqui no ano passado, e sobra porque não tem, aparentemente, o pessoal que trabalha aqui ainda não acordou para isso. Sim. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Como treinador, você tem alguma principal inspiração, né? Inspirações, ou algo do tipo? Bom, eu sempre, de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, assim, eu acho, assim, eu admiro muito o que o Guardiola prega nas equipes dele. Assim. Então, eu acho que se eu fosse citar um treinador, eu citaria o Guardiola. Mas tem dois caras que, assim, eu posso citar tranquilamente, que não são do futebol, mas que são caras que, assim, eu olho e meu olho brilha, que na verdade, até faleceu, que é o Ayrton Senna, mas era um esportista que tinha algo diferente, que não era só o talento. Ele era certamente muito talentoso, mas tinha um negócio diferente nele ali. E o outro é o Bernardinho, que é um cara que também, para mim, eu sou fã, e agora ele ainda veio pro Flamengo, então sou mais fã ainda. Mas sempre fui muito fã dele, o livro dele eu já li 2 vezes. É um cara, que é vitorioso até dizer chega. Uhum. Uma pergunta que eu faço para você é: como e por que desenvolveu o método 4x4? Bom, então, isso aí vai de encontro com aquilo que eu falei lá no início, né? Eu, de um ano e meio para cá, quando eu comecei a trazer essa questão do futebol para o mundo digital, eu comecei a produção de conteúdo, comecei a fazer algumas coisas que eram realmente despretensiosas, era mais para documentar algumas coisas que eu estava fazendo e tal. Mas como aconteceu essa questão da galera gostar e
e começar a perguntar algumas coisas e mandar mensagem, direct. Aí uns elogiam, outros perguntam, e outros até fazem críticas que são legais, a gente vai evoluindo com tudo isso também. Quando isso passou a ser uma coisa mais frequente, eu comecei a preparar alguma coisa mais, vamos colocar assim, eu comecei a empacotar um produto, vamos botar dessa forma, que obviamente precisava de um nome, e aí assim, como a minha forma, né, de treinar, a minha forma de, tanto na escola quanto no alto rendimento, a metodologia que eu não uso a metodologia analítica, assim, acho bem raro. Agora, na pandemia, a gente, né, voltou às aulas aqui nas escolas onde eu trabalho e acaba que a gente ainda está com a medida de distanciamento, a gente ainda está com aquelas coisas, então, assim, até tenho lançado mão aí do analítico em alguns momentos. Mas não é algo que eu me sinta, que eu goste. Eu prefiro colocar no treino situações contextualizadas com o jogo. Então, a partir daí, como eu tento colocar sempre treinamentos que tenham uma das 4 fases do jogo, e existem também aquelas 4 dimensões, né, que é técnica, física, tática e mental, eu peguei e coloquei esse nome em algo que eu já fazia, né? Eu apenas criei um nome para uma coisa para uma metodologia que eu já utilizava. Então, assim, nada mais é do que isso. São treinamentos que envolvam pelo menos uma das 4 fases do jogo e sempre preocupado com essas dimensões também que o jogo atravessa. Então, é mais ou menos isso. Então, o porquê e o que está mais ou menos respondido nisso aí. E como ela pode ser aplicada dentro de treinamentos de escolinha, por exemplo? Então, assim, eu hoje estou como gestor de 2 escolas de futebol. E aplico normalmente. Como eu te falei, hoje, nesse momento atual, nas escolas que eu né, faço a gestão, eu ainda não... Por exemplo, a gente não está dando coletivo, pela questão do contato físico e tal. Então, e como eu não faço coletivo, também não faço trabalhos que envolvam contato, então nesse momento não estou aplicando. Mas claro. Sempre apliquei dessa forma. Eu sei que a escola de futebol, a gente tem um material humano com um pouco menos de qualidade, mas eu costumo, em todos os momentos, colocar atividades que tenham o contexto do jogo no treinamento. Até, por exemplo, o aquecimento. Eu até tenho algumas coisas lá no Instagram que eu falo sobre aquecimento e tal. Por exemplo, não sei se vocês aí em São Paulo chamam dessa forma, mas aqui tem um pique, né? Essas brincadeiras de criança que chama de pique-cola americano. Não sei se é esse nome que tem aí, não. Quando a criança pega, ela, para ser descolada, alguém tem que passar embaixo da perna dela. Nunca vi essa brincadeira. Aqui tem uma brincadeira assim, é tipo um pique-pega. Só que a pessoa, para ser descolada... É um pique-pega modificado, né? Isso, é isso aí. Só que para a criança ser descolada, alguém tem que passar embaixo da perna dela. Ah, sim. Isso é um pique normal. Eu, por exemplo, se eu quiser trazer um aquecimento lúdico, por exemplo, eu vou fazer essa mesma brincadeira, eu faço com bola. Eu pego as crianças, elas vão conduzir a bola, ao invés de correr livremente, vão correr conduzindo a bola. A criança, aí vai ter um pegador, a criança que for pega, ela abre a perna, pega a bola na mão. Para ela ser descolada, em vez de alguém passar embaixo da perna dela, o coleguinha tem que dar uma caneta, passou a bola embaixo da perna dela, ela está descolada. E aí, assim, todos os treinamentos que eu faço, eu tento fazer voltados para o jogo. E isso é só um exemplo, mas tem vários aí. A gente pode fazer pique corrente, que tem de dar a mão, aquela, né, dar a mão, todo mundo pegar. Então, mas faço com bola,
Todos os treinamentos que a gente faz voltados para o jogo, tem que ter algum fundamento contextualizado com o jogo. Sim. Na sua opinião, o que é o Marcelo de agora, nesse exato momento, nos dias de hoje? Essa pergunta é boa, essa pergunta é difícil. Então, cara, assim, Marcelo de agora é um Marcelo mais maduro do que o de anteontem e talvez menos do que de amanhã, mas é uma pessoa que, cara, tento fazer as coisas certas. Para mim, o certo é o certo, o errado tá errado. E não sou perfeito, óbvio que não. A gente sabe que todos nós temos nossos defeitos, somos um pouco egoístas, um pouco, seja lá o que for. Mas, assim, exatamente. Mas tento fazer tudo da forma certa. E, assim, principalmente quando eu trabalho com criança, eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque não é tão simples, né? E, assim, eu já vi muita gente aí totalmente despreparada para trabalhar com criança. Então, assim, além de tudo isso que eu falei, o Marcelo é uma pessoa que, principalmente quando está trabalhando com criança, é uma pessoa atenta e preocupada com a criança e o desenvolvimento da criança. Perfeito. Marcelo, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, como sobre a pandemia, coronavírus, o que você espera do futebol depois da pandemia? Depois que a gente passar por esse momento difícil? Cara, olha, sendo muito honesta, eu acho que não vai mudar muita coisa não, cara. Eu acho que, assim, se a gente estiver falando simplesmente de jogo, né, assim, por exemplo, contato físico, os jogos voltaram, sai gol, todo mundo se abraça, normal. Tá sem torcida, mas o jogo em si, normal, não mudou praticamente, na verdade, para mim, não mudou nada. No primeiro jogo que teve aqui no Brasil, depois da pandemia, que foi Flamengo e alguém aqui no Maracanã, o Flamengo ganhou de 3-0. No primeiro gol, os jogadores não se cumprimentaram, só deram um soquinho assim. No segundo gol, já teve tapinha nas costas. No terceiro gol, subiu um em cima do outro, acabou. E vida que segue. Então, assim, não vou nem julgar se está certo ou se está errado, mas acho, sinceramente, que não vai mudar nada em relação a isso. Em relação à torcida, que eu acho que influencia no jogo, se voltar com 30% aí, como estão falando, de capacidade e tal, pode atrapalhar um pouco, porque realmente sem torcida é ruim, né? É ruim jogar sem torcida, para quem assiste, para quem joga, para um monte de coisa. Então, talvez, eu acho que essa seja a única interferência. E na base, eu acho que aí tem um agravante aí, porque, assim, por exemplo, eu não sei como é que tá aí, mas aqui no Rio não voltou ainda, os clubes não voltaram a treinar, inclusive saiu um comunicado ontem aqui no Rio da FERJ, que também parece que eles iam voltar agora e foi suspenso novamente, então não vai voltar. E, obviamente, tem jogador aí que tá perdendo um ano, né? E, assim, é muito complicado, porque a realidade de algumas pessoas que são atletas de clubes grandes, né, que às vezes estão fora do seu estado, né, perdendo um ano praticamente, é bem complicado. E aí eu acho que podem acontecer algumas consequências aí que atrapalhem, mas acho até que pode ter gente que vai desistir de jogar bola, entendeu? Pode acontecer, mas no futebol profissional acho que muito pouco. Muito pouco para mudar, né? Aqui, por exemplo, os treinamentos da escolinha não voltaram ainda. A gente está torcendo, mas a gente vai passar por essa situação e, se possível, para melhor. Okay? Marcelo, eu queria convidar você, antes da gente encerrar, para, se um dia, se possível, você pudesse visitar a nossa escolinha aqui em Praia Grande, em São Paulo. Vai ser um prazer.
O dia que eu puder ir, com certeza irei. Pô, desculpa a minha ignorância. Praia Grande é na capital, ou não? É no litoral. Ah, Não é na Santos mesmo? É Santos mesmo? capital, perto de Santos, do lado de Santos. Então vou organizar uma viagem para praia. E aí, certamente, se eu for, a gente vai fazer contato para poder passar aí, com certeza. E Perfeito. o convite também, se vierem ao Rio, estão convidados lá para conhecer as nossas instalações lá, vai ser bem legal. Eu faço gestão hoje de uma escola do Fluminense e uma do Botafogo. Então, será bem-vindo em qualquer uma das duas ou até nas duas. O Riquelme tá falando aqui, ó, é no litoral paulista. É próximo de Santos. Show de Perfeito. bola. E olha que eu vou, hein, no Rio de Janeiro. Eu tenho um parente no Rio e olha que eu vou. Pode Fui vir, pô. esse ano pra ver o Cristo Redentor e tal. E sim, o convite. E a gente. Tá convidado. É uma honra ter o senhor lá na nossa escolinha, dando uma visitinha. Perfeito. Não, show de bola. Eu tendo essa oportunidade, irei com certeza. É só eu organizar aqui, eu vou organizar uma viagem, passar uns 3 dias aí, e aí eu vou numa sexta, dou uma passada aí e a gente troca uma ideia. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra para a escolinha Meninos da Vila, né? E a gente se vê numa próxima, em outras oportunidades que a gente tiver. E muito obrigado mesmo, né, por essa entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Não, nada, que é isso, cara. Eu agradeço aí o convite, foi ótimo. É bom falar um pouquinho sobre futebol, é sempre bom. Então, um abraço para todo mundo aí que ficou, que assistiu aí a live, foi legal. Quem quiser, é só passar lá no Instagram depois também, a gente troca ideia sem problema nenhum. Eu respondo aí 100% da galera que chama lá. Então, quem quiser, é só aparecer. Perfeito. Um abraço. Até Um mais. abraço. Até mais.